O novo episódio de Loki trouxe novas variantes do personagem, a verdade sobre o passado da Sylvie e uma grande revelação por trás dos Guardiões do Tempo. Então continua assistindo que nesse vídeo a gente vai conferir cada um dos detalhes numa análise completa do quarto capítulo. Vamos lá! Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao XP TV, o programa do Experiência Nerd com a minha opinião sobre os principais temas presentes no mundo do entretenimento. O quarto episódio de Loki chegou com tudo ao Disney Plus para revelar de vez a verdadeira face da TVA, um aprofundamento no relacionamento do Loki com a Sylvie e reviravoltas realmente surpreendentes, comprovando diversas teorias e com grandes segredos a serem respondidos. Mas antes de tudo, não esquece, se inscreve nesse canal e clica agora para ativar o sininho e não perder absolutamente nada nessa cobertura especial que a gente está fazendo toda semana com a análise completa dos episódios e muito mais. Muito obrigado. Vamos lá. Logo na abertura, como diversos teasers promocionais já tinham mostrado, tivemos o passado da Sylvie sendo contado com a atriz Cailey Fleming, conhecida pela série The Walking Dead, que ficou bem legal no papel nessa cena que nos situa melhor em toda a rivalidade que a Sylvie tem com a TVA desde criança, justamente por ter sido capturada pela organização há muito tempo. O que foi muito interessante de ver como que ela cresceu, como que ela passou a vida toda basicamente fugindo entre apocalipses para não ser capturada novamente pela TVA. E a partir desse primeiro flashback temos a revelação da Ravonna Renslayer ter sido uma agente antes mesmo de ocupar o cargo de julgar as pessoas que chegam na TVA, e sendo justamente ela que não conseguiu impedir a Sylvie de escapar, o que já explica também essa obsessão que ela tem de capturar a Sylvie de volta, mas deixando no ar se ela também poderia ser uma variante, porque se a gente parar para pensar, não faz sentido, depois de todos esses erros que ela cometeu, ir subindo de cargo ao decorrer do tempo e se assumir como juíza e até comandante desse lugar que a TVA se tornou. Então quem sabe também ela mantém assim uma ligação ou até relação, como acontece nos quadrinhos, com o próprio vilão tão especulado Kang, mesmo que eu não esteja tão certo assim de que ele pode aparecer e sim ser guardado para o terceiro filme do Homem-Formiga, como eu já disse aqui anteriormente em outras análises. Enfim, voltamos ao Loki e a Sylvie em Lamentes, com os dois prestes a morrer, naquela cena inclusive que apareceu nos trailers e muita gente pensou que era a Viúva Negra em Vormir. Vocês lembram? Essa teoria acabou não se concretizando como muita gente queria, mas os dois, tanto o Loki e a Sylvie, acabam conversando numa cena que já mostra o quanto o Loki está ficando mais próximo da Sylvie a partir de agora, praticamente com os dois aceitando o destino que eles vão ter para serem resgatados pelo Mobius e pela TVA depois, como a gente também já tinha mencionado aqui antes, que muito provavelmente a Marvel seguiria por esse caminho, um tanto mais simplificado. Eu tinha avisado ao decorrer de todas as análises até agora, se vocês estão acompanhando por aqui, vocês sabem muito bem disso, que a TVA estava se demonstrando muito suspeita até agora. E como se não bastasse a revelação da Sylvie sobre as variantes, a perda de memória delas, agora temos de fato a confirmação disso tudo. A verdade sobre a C20, B15 e o Mobius finalmente veio à tona para todos eles, com a TVA se aproveitando deles como funcionários, e é apenas por esse motivo que eles não foram apagados antes. Toda aquela bagunça na linha do tempo principal, feita pelos bombardeios da Sylvie no segundo episódio, foi algo muito discutido que eu andei percebendo nos debates sobre como a Marvel iria resolver tudo isso, mas como sempre, e eu volto a dizer, eles seguiram por um caminho mais simplificado. Quando a gente vê que naquele monitor que tinha várias ramificações, elas simplesmente foram impedidas a tempo, mas mesmo assim restando uma variante apenas percorrendo o fluxo temporal, o Loki e a Sylvie. E temos uma comprovação dessa mudança cada vez mais presente no Loki quando a gente percebe que ele realmente está se importando com a Sylvie, ele está ficando mais próximo dela, o que gera inclusive mais cenas bem interessantes entre o Loki e o Mobius nessas discussões deles que eu estava sentindo falta, e explora essa questão de o quão narcisista é se apaixonar por si mesmo. E toda essa desconstrução do Loki fica bem clara quando ele próprio diz sobre não querer ficar sozinho naquele looping
temporal que o Mobius faz ele ficar revivendo o tempo todo a mesma situação, nesse trecho que voltou a me surpreender demais, já que a gente teve inclusive a participação da Jaime Alexander como Lady Sif, que a gente não via desde Thor, O Mundo Sombrio, e foi realmente bem bacana ver ela voltando ao papel. O Mobius, ao longo de todos os episódios, vem sendo um dos meus personagens favoritos, e todo o processo de descoberta dele sobre a TVA, usar as variantes, a angústia dele de querer saber mais sobre o seu passado, foi muito bom de acompanhar, e principalmente ver que a partir do momento que ele percebe que o Loki tem sim razão, vai até ele para resgatarem a Sylvie juntos. Mas antes de poderem fazer qualquer coisa, são abordados pelos agentes da TVA, que estavam esperando pelos dois. E a cena comprova aquela teoria de que o Mobius seria então uma variante que teve uma vida no passado e não se lembra mais. Toda aquela história do jet skis, a fascinação dele por jet skis, de que realmente teve uma vida antes disso, provavelmente sendo uma das poucas memórias e experiências que se mantém nele, mesmo que ele não saiba. Até que a gente é surpreendido com o ataque de um dos agentes resetando o Mobius, o que foi totalmente inesperado, foi bem emocionante, todas as palavras dele antes disso de fato acontecer, e eu não estava esperando que acontecesse, e ver toda a reação do Loki foi bem interessante também, ver como ele sente o peso da perda do Mobius, e sinceramente só conseguiu me deixar com ainda mais raiva da Ravonna Renslayer. Mas nem tudo tá perdido, a gente já vai comentar sobre isso também mais pra frente. O Loki é levado junto da Sylvie para serem julgados pelos Guardiões do Tempo, e como se não bastasse toda a reviravolta do Mobius e toda a farsa da TVA sendo comprovada, a gente finalmente teve a grande revelação por trás dessas entidades, que eu me surpreendi bastante. Por um momento eu até achei que elas seriam reais, mesmo que, abrindo um parêntese, que eu não tenha gostado nada desse CGI, os efeitos visuais desse ambiente, que já tinha aparecido lá no começo do episódio, eu sinceramente acho que deixou a desejar. Assim como a luta da Sylvie e do Loki contra os agentes da Ravonna Renslayer foi um tanto fechada e confusa, mas o que disfarça tudo isso é que, na verdade, os Guardiões do Tempo eram realmente falsos, apenas robôs construídos por alguém desconhecido, e fica claro que a Ravonna já sabia disso tudo. E toda a descoberta acontece quando a Sylvie joga uma daquelas lanças cortando a cabeça do Guardião do Tempo principal. Mas isso tem uma consequência, já que a Ravonna Renslayer, depois de ser derrotada pela Sylvie, ataca o Loki pelas costas, resetando ele. Mas além disso, provar toda a culpa da Ravonna também comprova que esse podamento não desintegra a pessoa como a gente achava. Porque depois da Sylvie render de vez a Ravonna, partimos então para a cena pós-crédito, quando a gente descobre que o Loki não morreu e, na verdade, foi parar no que parece ser um futuro pós-apocalíptico, podendo representar a própria Terra destruída, que a gente já tinha visto nos trailers da série. Inclusive, contém a própria Torre dos Vingadores caída ao fundo. E como se não bastasse, tivemos na cena pós-crédito 4 novas variantes do Loki que se revelam para ele, oferecendo ajuda, e se aprofundando em cada uma delas. Começamos por uma bem diferente, conhecida como o orgulhoso Loki, segurando um martelo meio que improvisado, e que pode ter uma inspiração direta, quem sabe, naquela versão que a gente vê em Guerras Infinitas, onde tinha um Loki que empunhava o Mjolnir e até mesmo mantinha em segurança as Joias do Infinito. Então talvez a Marvel esteja se inspirando um pouco em diversas versões para criar uma nova para a própria série. E a versão do Kid Loki também aparece no centro, que vem daquela história em que a Hela tirou o nome do Loki do livro de Hel, impedindo a sua morte e fazendo com que ele vá para o mundo dos mortos. Mas nesse processo, nos quadrinhos, acaba ressuscitando no corpo de uma criança depois de ser morto pelo Sentinela. E essa adaptação do Kid Loki, logo de cara me surpreendeu, ficou realmente bem fiel ao material original. É sempre bom quando isso acontece, principalmente se a gente considerar que ele está segurando uma espécie de crocodilo Loki, e que pode ser uma reinterpretação do próprio Corvo que acompanha ele lá nas HQs, ou até mesmo, quem sabe, mais uma vez uma referência àquela vez que o Loki transformou o Thor em um sapo, o Trog, principalmente se a gente lembrar que Trog lutava contra crocodilos nos quadrinhos. E por fim, o melhor de todos, o Loki mais velho
meio da era de ouro dos quadrinhos, interpretado por Richard E. Grant, com seu visual clássico das HQs do Stan Lee, do Jack Kirby, aparecendo pela primeira vez. Ficou realmente fantástico essa referência, assim como foi lá em WandaVision com a Feiticeira Escarlate e o Visão, que também abriu portas com as adições do Wiccan e o Celery para a introdução dos jovens Vingadores no MCU. E quem sabe o Kid Loki, que faz parte da equipe, também seja aproveitado no futuro. Mas agora chegou a sua vez. Você acha que o Kang deveria aparecer? Qual variante do Loki que tá faltando na série? E a Sylvie, qual será o destino dela lá na TVA? Comenta aí embaixo que eu leio todos os comentários, eu quero muito ver a sua opinião e se inscreve nesse canal. Clica agora para ativar o sininho, não deixa para depois, porque apenas dessa forma você vai ficar informado sobre tudo no universo Marvel. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.